Vamos agora entrevistar, uma entrevista que eu gosto muito de conversar com ele, né? Com o climatologista, o Ayrton Costa, para ele nos explicar mais sobre aquela chuva intensa que deu na sexta-feira, mas também falar sobre a previsão do tempo nos próximos dias e também por que está ocorrendo isso. Enfim, é assunto que interessa a todo mundo, porque de vez em quando aqui em Teresina cai um temporal medonho. Tudo bom, meu amigo? Bom dia. Bom dia, meu querido. Bom estar falando contigo. Valeu. Depois a gente fala dessa situação atual, né? Mas é sempre bom lembrar que Teresina já passou aí quase com a tempestade, né? No Réveillon atrasado, aí foram vários portos que foram ao chão, fiação elétrica, deu um prejuízo imenso em toda a cidade. Foi uma ventania muito grande, mas anos anteriores também tiveram ventanias que levantaram aí teto de posto de gasolina, derrubou outdoor, não é? Mas isso... Cada ano que passa, parece que esse negócio aí com mais força, mais velocidade e menos tempo. Perfeitamente, né? É como eu já venho mencionando em vários modais de comunicação e redes sociais, aquilo que antes, Laércio, era uma exceção, ou seja, o chamado evento extremo, o evento severo, ele era pontual e esporádico, está se tornando uma regra. Não é um privilégio da capital piauiense. A gente percebeu esse ano como os baianos sofreram, os mineiros, os paulistas, enfim, a gente tem uma condição de anormalidade. O tempo e o clima não estão dentro da régua, estão fora do padrão. E, consequentemente, nós sabemos que esses transtornos, né, são vivenciados pela população. Mas a gente já vivenciou mudanças assim, climáticas, né, muito fortes, muito significativa, como é o Ninho, Laninha, né? Uma vez é mais seco, outra vez é mais chuva. Mas agora, você falou que saiu aí da régua, né? Da especialidade em relação à chuva e do clima. Mas foi uma coisa prevista ou não? Veio de rompante? Veja bem, né? Quando a gente pensa no que é previsto, a gente lança a mão logo da chamada previsão climática, que é aquela previsão estendida, que você sabe que ela alcança meses, e essa previsão ela está batendo. Desde o BROBRO, os previsores, os meteorologistas e climatologistas têm acertado nesse quesito. A gente teve chuva acima da média do BROBRO, chuva acima da média na transição de 2021 para 2022, porém, isso não quer dizer chuva constante, chuva regular. Então, o que está definindo essa estação chuvosa, mais uma vez, e não é uma novidade, porque a gente está na sequência, o ano passado também teve essa toada, é a irregularidade. A irregularidade dos volumes, a irregularidade na distribuição desses volumes, de tal forma que a estação chuvosa não está sendo democrática. Apesar dos volumes que Teresina e Uruçuí tiveram, por exemplo, né, o Médio Parnaíba e o Extremo Sul tiveram, nós ainda temos municípios do Piauí e Laércio que estão num quadro de estiagem. Paulistana está dentro desse quadro, tem vários municípios em que a chuva está irregular. E a tendência agora é nós presenciarmos aquela chuva mal distribuída, aquela chuva concentrada em determinados pontos. O que aconteceu em Teresina é muito sintomático dessa realidade que nós vivemos. Não havia um alerta, vamos dizer assim, apontando chuvas intensas. Quando o alerta foi emitido, estava muito em cima. Quando os órgãos oficiais detectaram a possibilidade de uma normalidade, já estava bastante em cima, porque nós tínhamos chuva distribuída de norte a sul do estado, chuva moderada, tinha ali na região do Vale do Longa Chuva, tinha a região na altura de Castelo, região da Confederação Valenciana, e aí uma nuvenzinha desgarrou ali de Valença, nuvem muito pequena, foi até Alto Longar, e em Alto Longar ela ganhou muita força. Foi essa nuvem que atingiu Teresina de forma muito isolada, com muita descarga elétrica, com quantidade exponencial de raios sobre o sítio urbano de Teresina, rajada de vento que nós não temos nem como mensurar por estação, porque as estações não mediram, porém a gente pode fazer uma aferição pelos danos, ventos superiores a 60 km por hora, e o volume de chuva, né, que todos perceberam, que foi bastante expressivo e concentrado. Ou seja, quando você tem um volume grande de chuva, num intervalo de tempo muito pequeno, a gente categoriza aquele evento como severo e de alto risco. Eu acho que na altura do campeonato, Teresina já devia ter, tipo como tem alguns países que tem terremoto, que tem furacão, é uma sirene, né? Uma sirene e de tal lugar, por exemplo, ali da Avenida Jockey Club até a João 23, pronto, ali ninguém passa, pode ser uma chuva pequena ou chuva grande, mas porque tem risco de vir uma água muito forte, né? Nas imediações também ali da Kennedy, que a água vem lá de cima, antes da Kennedy, né? Da Praça do Prefeito, e vem de lá para cá, então é muito complicado. Eu acho que a saída mesmo era ver que ali é um
leito do rio, em outros locais porque foram casas construídas em locais errados, que desembocam grande quantidade de água em bueiros, né, que são verdadeiras armadilhas, como a gente já viu nesses últimos dias aqui em Teresina. Então, eu acho que a mudança que tem que ter, até mesmo de, como é que eu digo assim, de ligação de vocês, climatologistas, com o poder público, com até mesmo a polícia, a S-Trans, não é isso? Tem um conjunto de ideias, de atitudes a serem tomadas para não interditar uma rua só depois que aconteça desastres, né? Perfeita a sua colocação, Laércio, muito oportuna. Primeiro, Teresina tem um equipamento voltado para essa função de monitorar, acompanhar e informar os órgãos, né, de assistência. Chama-se Observatório do Clima de Teresina. Foi inaugurado em maio e nunca funcionou, meu amigo. O prédio, inclusive, está localizado dentro do Parque da Cidade, do lado da Secretaria de Meio Ambiente, e até hoje nós esperamos o funcionamento desse centro, que teria uma função educacional e de monitoramento. Apesar disso, apesar dessa ausência desse equipamento, da forma como ele foi planejado e inaugurado, a Defesa Civil Municipal tem trabalhado arduamente. Eu quero aqui parabenizar o Carlos Ribeiro, o Marcos Rolfo pelo trabalho, mas a gente sabe que isso, Lécio, como você mencionou de forma muito inteligente, envolve um conjunto de esforços, né? É o poder público municipal, são os agentes privados, principalmente os agentes imobiliários, que têm que trabalhar em parceria para repensar o processo de expansão da malha urbana. A sociedade precisa compreender os riscos a que está submetida, quais as áreas que já são de estrangulamento, de inundação, de alagamento, que tem potencial para enxurrada. E nós sabemos que Teresina, Laércio, tem uma topografia, tem uma condição de relevo que favorece a concentração da água em algumas áreas, a faixa leste e a faixa central. Por quê? Porque Teresina tem uma queda suave, do leste para o oeste, ou seja, a estrutura do terreno vai descendo até a calha do rio Parnaíba. E Teresina, ela, historicamente... E a calha do rio Puti também. Também. Historicamente, é como se Teresina fosse um coração cheio de artérias e veias. Nós temos inúmeras microbacias, Laércio. Nós temos, inclusive, riachos vivos. O Mandacaru, que passa próximo do Zoo Botânico. O Riacho Itararé, que passa pelo Grande Ticeu. As pessoas invisibilizam esses cursos d'água que ganham volume durante o período chuvoso. Então, é necessário fazer um trabalho para estudar o transbordo desses riachos, para fazer barreiras, para fazer um trabalho educacional com a população, para que a gente possa ter um controle, porque a água sempre virá, a chuva não deixará de cair. E não é necessariamente o volume da chuva. Eu reitero várias vezes em todas as minhas participações na mídia. A questão é a impermeabilização e a ausência de um sistema de drenagem pluvial eficiente. Então, a gente precisa começar a trabalhar, como eu sempre digo, sem apontar culpado, sem olhar para trás. É agora. A gente não pode mais suportar vidas sendo ceifadas por um problema que poderia ser resolvido. Eu acho o seguinte mesmo, a mudança de comportamento, eu até amplio as pessoas que eu coloquei aqui na roda, coloco mais um que você trouxe para mim. Por exemplo, eu queria botar na roda também os arquitetos e engenheiros, né? Porque desmatam toda uma área, por exemplo, eu moro na Zona Leste há 45 anos, só tinha casa até onde eu morava, né? Aí era tudo mata, era tudo cajueiro, mangueira, babaçoal, não tem nada. Tudo é casa, tudo é asfaltado, porque era calçamento, mas agora é asfalto, né? Não entra uma gotícula pro lençol freático lá embaixo. O quintal também, por praticidade, por não ter limpar, toda aquela história, tudo é calçado, né? Só com piscina, um jardinzinho aqui e acolá, muito pouco. Então, é toda uma cultura, é toda uma história, não é? Como as pessoas ficam assim, o poder público está poluindo os rios, não sei o quê, assim, a culpa é de todo mundo. A partir do momento que você acorda pela manhã e vai fazer suas necessidades lá no sifonzinho, dá uma descarga, ali já é a sua contribuição para poluir o rio, né? Vai lavar a louça com detergente, com sabão, já é a sua contribuição para poluir o rio. Então, eu acho que esse problema é uma coisa muito maior, não é? Que envolve toda uma sociedade de comportamento, de jogar o lixo fora, não é isso? Do excesso de plástico que a gente tem, que a gente não sabe onde é que joga, vai pro lixo e entope os bueiros. Então, é uma mudança mesmo da humanidade que tem que acontecer para que evite essa história. Porque senão, do contrário, dizendo para Teresina, né? Mesmo que não chova tanto, mas sempre tem esse problema. E agora vamos falar do pessoal do interior. Cadê o recado do pessoal do interior? Eles podem plantar, tem uns dias, né? Meu Deus do céu, vou perder meus legumes, como é que eu vou fazer meu roçado? E aí? O pessoal pode ficar tranquilo e começar a plantar? Olha, nós estamos vivendo uma situação realmente extraordinária, viu, Lécio? Por um lado, a gente tem episódios de chuva extremo, a gente tem um veranico que está indo além da conta.
a gente observa que a chuva ainda está concentrada na faixa oeste, na faixa amazônica, na faixa sudeste. Por que que isso está acontecendo? As pessoas sempre me perguntam. A chuva, ela precisa de um transporte para ela. Ela está lá no oceano, a água está no oceano, está sobre o mar e precisa de uma força, de um corredor de vento que traga ela para nós. E esse corredor de vento ele está bem distante, ele está ali entrando no Amapá, está na faixa do Atlântico Norte, não desceu ainda, embora a meteorologia venha apontando que nos próximos dias ele vai se aproximar bastante do nosso litoral e, consequentemente, trazer a chuva. Então, esse intervalo que nós tivemos entre as chuvas concentradas de janeiro e o começo de fevereiro, ele foi revelador do distanciamento. É como se o Nordeste inteiro está sofrendo isso. Ficasse refém, sem um sistema para trazer a água sobre o mar. Então, até esse sistema começar a atuar, a gente vai conviver, Laércio, com o fenômeno da chuva pontual, da chuva esporádica, em alguns momentos da chuva extrema. Então, o comportamento de fevereiro está muito parecido com o comportamento de novembro. E olha que este fevereiro está bem diferente do fevereiro do ano passado. Se a gente considerar que o ano passado não foi um ano bom de chuva, mas o mês de fevereiro foi acima da média, a gente percebe que não há um padrão, não está se repetindo, ou seja, as médias anuais elas não se repetem, o que mostra a característica irregular, muito vinculada ao fenômeno do aquecimento global, né, a essa irregularidade na distribuição da energia. Mas eu gostaria de tranquilizar o homem do campo, a chuva vem, sabe? Nós temos uma previsão trimestral muito otimista, né? Eu acredito muito no trabalho dos pesquisadores do INPE, CPTEC, do INMET, vinculado ao Ministério da Agricultura, da FUNSEMI do Ceará, que apontou que o trimestre fevereiro, março e abril será chuvoso no Nordeste brasileiro. Então, a semana caçadeira da Semana Santa vai ser de fartura? Eu estou na expectativa, né, Laércio? Nós que temos um pezinho no interior, a gente sempre sonha com os legumes, com a macaxeira, com o milho, com a melancia, com a abóbora, com a batata. O quiabo e o maxixe, então, hein? Então, eu estou na expectativa, eu viajo muito, tenho muitos amigos. Inclusive, eu trouxe uma melancia deliciosa, um abraço pessoal de Castelo, estão lá produzindo, né? As duras penas, né? Está muito quente, muito seco e tem muita pujança no nosso interior, tem muito potencial. Valeu, então. Então, só para a gente encerrar a nossa conversa, choveu forte, não sai de casa, não passe nas ruas que já são anunciadas, que alagam como sempre, né? Exatamente. A gente tem que ter um cuidado redobrado com aquelas áreas tradicionais, que são áreas em que o escoamento superficial, o que é o escoamento superficial? Aquela água que transforma uma rua em um rio. Então, não tente atravessar. O Corpo de Bombeiros ele é muito assertivo. A água acima do pneu é risco, né? Então, você pode aquaplanar, o carro pode parar, você pode ser arrastado. A gente tem N exemplos de que essa situação pode desembocar em uma tragédia. E sempre muita cautela com a questão do abrigo. Buscar não significa ir para embaixo de uma árvore. Altíssimo risco da árvore tombar por um vendaval, descarga elétrica. Vá para dentro da sua casa ou fique no interior do seu veículo, numa área segura, para se proteger das descargas e dos vendavais. Muito obrigado, então, Ayrton Costa, por esses esclarecimentos importantíssimos aqui para o telespectador de Cidade Viva. Bom dia para você, boa tarde. Boa tarde, meu querido. Forte abraço. Valeu, até breve.